Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais um assunto específico, mais uma legislação específica e você pode ter certeza absoluta que nesta aula nós iremos estudar, nós iremos aprender artigo por artigo. Eu falei uma palavra mágica, aprender, né? O aluno, quando vai estudar essa legislação extravagante, essa legislação específica, o aluno se preocupa em quê? Em memorizar, em decorar, tudo bem, pode até acertar o ponto, e acerta o ponto, mas o que acontece? Ele vai demorar muito mais tempo para fixar o conteúdo. Quando você entende o assunto, você tem a compreensão do porquê das coisas, fica muito mais fácil você fixar o assunto e, claro, quando você aprende, você consegue o quê? Raciocinar, interpretar, interagir com o assunto. Vem comigo, então chegou a hora da Lei 10.357 de 2001, tá? Lei 10.357 é uma lei bastante específica que ela vai tratar sobre o quê? O controle e a fiscalização de produtos químicos que podem ser utilizados como alguma substância, aí, ilícita, né? Então vamos lá, Lei 10.357 de 27 de dezembro de 2001. Vamos lá, professor, o que esse cara aqui é? Esse cara aqui é a emenda da lei. Qual que é o trabalho da emenda da lei? O trabalho da emenda da lei, ela vai informar para a sociedade do que trata a lei, ou seja, o que a lei vai estar tratando, né? Vamos lá, o que trata a lei? Vamos entender a emenda, vamos lá. Estabelece normas de controle e fiscalização. Olha só, estabelece normas de controle e fiscalização, ou seja, vai ser um produto que ele vai ser o quê? Controlado. Além de ser controlado, vai ser um produto que vai ser altamente fiscalizado. Dado que a natureza desse produto, né? Professor, tudo bem, estabelece normas de controle e fiscalização. Tudo que tem normas de controle e fiscalização, nós vamos ter um órgão responsável para exercer o controle e a fiscalização. Já vou antecipar para vocês, este órgão é o Departamento da Polícia Federal. Então, o Departamento da Polícia Federal, a nossa gloriosa Polícia Federal, vai ser o órgão responsável pelo controle e fiscalização. Quem controla e fiscaliza alguma coisa. O que, professor? Olha aqui, produtos químicos, né? Então, produtos químicos vai ser objeto do quê? Da lei vai ser objeto do controle e a fiscalização da Polícia Federal. Professor, todos os produtos químicos? Não. Somente os produtos químicos, né, que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias de entorpecentes, psicotrópicas ou que determine dependência física ou psíquica, né? Ou seja, as drogas, né? Então, claro, porque ela é um produto químico, então tem que ter o quê? Um controle e fiscalização por parte do governo, por parte da administração pública. Nós sabemos aí que existe uma política de repreensão aí de entorpecente no Brasil todo, no mundo todo, e claro que o Brasil tem que ter regras aí e implementar e controlar esse tipo de situação. Ok, vem comigo. E dar outras providências. Esse e dar outras providências é um assunto que não está 100% relacionado às normas e controles, né? Por exemplo, aqui, essa lei aqui trouxe a instituição de uma taxa, né? Uma taxa, e eu digo para vocês que essa taxa aí pode ser cobrado na prova, o examinador pode querer saber se você sabe qual que é a taxa específica para gerenciar aí as normas de controle e fiscalização desses produtos químicos, ok? Vamos embora. Eu fiz uma introdução da lei aqui, um assunto gostoso, um assunto fácil, né? Eu sempre digo para os alunos, cara, você tem que torcer para esse assunto cair na prova, né? Por quê? Porque você vai acertar. Esta aula aqui, uma aula bastante objetiva, artigo por artigo, e com certeza você vai ter condições de acertar, né? Vamos lá, artigo 1º, né? Artigo 1º é a introdução, artigo 1º vai ser o quê? Vai trazer o objeto da lei, né? O objeto da lei, você já tem um modelo mental que é a lei 10.354, vai ser uma norma, né? Vai ser uma lei que vai instituir o quê? Normas de controle e fiscalização. De quem? Produtos químicos. Todos os produtos químicos? Não, somente aqueles que podem produzir
algum tipo de drogas ilícitas, né? Bacana, vem comigo. Estão sujeitos a controle e fiscalização na forma prevista da lei. Ok. Então, estão sujeitos, né? O que está sujeito, né? Aí eu vou colocar a canetão vermelha aqui, ó. Esse aqui, ó, em sua fabricação, até aqui, ó, transferência e utilização, né? Vamos lá. Em sua fabricação, produção, armazenamento, transformação, embalagem, compra, venda, comercialização, aquisição, posse, doação, empréstimo, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação, exportação, reexportação, cessão, reaproveitamento, reciclagem, transferência e utilização. Ou seja, está sujeito ao controle e à fiscalização toda a cadeia produtiva relacionado a produtos químicos, né? Olha o objeto da lei. Vamos lá. Toda a cadeia produtiva, todos os produtos químicos, olha aqui, todos os produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica, né? Ou seja, a lei criou aqui um escopo de atuação enorme, ou seja, toda a cadeia produtiva estará sujeita ao controle e à fiscalização. Claro, produtos químicos que seriam utilizados para insumo para elaboração de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas que determine aí o vício, né, a dependência da pessoa física ou a psíquica. Bacana, é objeto da lei. Professor, vamos continuar. Parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele vai delimitar mais um pouco a atuação de quê? Do controle e a fiscalização da cadeia produtiva de produtos químicos que na produção de substâncias entorpecentes, né? Aplica-se o disposto neste artigo às substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou psíquica que não estejam sob controle do órgão competente do Ministério da Saúde. Eu vou ler de novo. Não estejam sob controle do órgão competente do Ministério da Saúde, ou seja, delimitou a área de atuação. E aí, professor? Vamos lá. Eu vou voltar lá para o parágrafo 1º, mas eu quero conversar com você primeiro. Gente, aquela área de atuação dos produtos lá químicos, né, que estão sobre a responsabilidade e controle do Ministério da Saúde, significa o quê? Significa que esses produtos, esses insumos aí, é para o quê? É para o bem da saúde, não é isso? Para o bem da saúde. Então, todos aqueles produtos, né, que estão sob a fiscalização aqui do Ministério da Saúde, é claro que esta lei não vai abranger. Então, ela vai abranger o controle e a fiscalização somente daquilo que não está sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde, porque o que está sobre responsabilidade do Ministério da Saúde aí já tem a sua área de atuação, já tem seu objeto definido. Bacana? Então aqui deu uma delimitada aí na fiscalização, nas normas de fiscalização dos produtos químicos. Parágrafo 2º, né? Vem comigo. O parágrafo 2º é muito importante, porque nós lemos até o presente momento, estamos trabalhando o quê? Produtos químicos, né? E o parágrafo 2º, ele vai trazer o conceito de produto químico. Vem comigo, tá? Para o efeito de aplicação das medidas de controle e fiscalização previstas nesta lei, consideram-se produto químico, vem comigo, conceito de produto químico, as substâncias químicas e as formulações que elas contenham, nas concentrações estabelecidas em portaria, em qualquer estado físico, independente do nome, fantasia, dado ao produto e do uso ilícito a que este se destina. De novo, produto químico são as substâncias químicas e as formulações que as contenham, nas concentrações estabelecidas em portaria, em qualquer estado físico, independentemente do nome fantasia dado ao produto
e do uso lícito que se destina. Então tá aí que é produto químico que vai ser objeto aí de fiscalização, né? Então todos aqueles produtos químicos aí que podem ser utilizados para a fabricação, transporte, não sei o que, transformação de produtos ilícitos, cara, tem que passar pelo controle e pela fiscalização da Lei 10.357, né? Artigo 2º, vem comigo aqui. O que diz o artigo 2º, gente? Você pode perceber, já que no conceito aqui do parágrafo 2º, ele fala das substâncias, para efeito de aplicação das medidas de controle e fiscalização previstas nessa lei, consideram-se produto químico as substâncias químicas e as formulações que contenham nas concentrações estabelecidas em portaria. Ou seja, estabelecidas em portaria. Então vai ter que ter, tá, uma regra, tá certo? Um documento, uma portaria que vai definir o quê? Que vai definir essas concentrações aqui, essas concentrações dos produtos químicos, ok? E agora, professor? Agora, o artigo 2º, então essa portaria aqui é fundamental, porque é a portaria que vai definir o escopo aí da fiscalização e do controle dos produtos químicos. E o artigo 2º, qual que é o trabalho do artigo 2º? O artigo 2º vai trazer quem serão os órgãos competentes para a expedição dessa portaria. Aí você repara, poxa, professor, qual que vai ser o órgão fiscalizador? O órgão fiscalizador, a gente vai ver no artigo 3º, é a Polícia Federal. Só que a Polícia Federal, eu pergunto, ela tem condições de definir essa portaria sozinha? Não tem. Então, sabiamente, o artigo 2º definiu aí alguns órgãos responsáveis pela edição dessa portaria e, com certeza, o examinador vai querer saber isso de você. O ministro de Estado de Justiça, vamos começar a nomear aqui, o ministro de Estado de Justiça, de ofício ou em razão de proposta do Departamento da Polícia Federal. Então vamos lá, Ministério da Justiça, né? Aí eu vou fazer uma consideração aqui, né? Em razão, né, da proposta da PF. Calma, eu vou explicar uma coisa para vocês, né? Ok? O Polícia Federal. Da Secretaria Nacional Antidrogas, que é Secretaria Nacional Antidrogas, né? Vou colocar aqui a Secretaria Nacional Antidrogas. Ok? Antidrogas. Ou da Agência... da Agência de Vigilância Sanitária. Definirá, olha aí, ok, em portaria, os produtos químicos a serem controlados e, quando necessário, promoverá sua atualização, excluindo ou incluindo os produtos, bem como estabelecerá os critérios e as formas de controle. Então, vamos lá. É uma portaria que vai ser expedida. Está aqui. Calma, que tem coisas interessantes aqui. Tá? O ministro de Estado de Justiça, de ofício, ou seja, o que é de ofício? Por iniciativa dele, olha aí, ou, em razão de proposta de quem? Do Departamento da Polícia Federal, ok? Ou Secretaria Nacional de Antidrogas, ou Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? E ditará a portaria. Professor, então vamos lá. Então vai ser uma portaria, que aqui já diz o texto, que vai envolver outros órgãos governamentais. O que acontece, gente? Nós temos a Lei 10.690 de 2018, né? Que fez o seguinte, que criou o Ministério da Segurança Pública, né? E o Ministério da Segurança Pública, ele incorporou o Departamento da Polícia Federal. Tá aí, Departamento da Polícia Federal e também a Secretaria Nacional Antidrogas, né? A Secretaria Nacional Antidrogas, né? Também faz parte aí do novo ministério. Então tem essa observação que eu tenho que falar para vocês aí. Bacana? Então tá aí para vocês, né? Quem é competente para editar essa portaria. E essa portaria, ela é muito importante porque é a portaria que vai ser fiscalizada, tá? Vem comigo. Professor, tudo bem, isso aqui é para a edição da portaria. A lei definiu também qual que vai ser o órgão que vai fiscalizar.
Então, essa portaria vai ser o quê? A portaria vai ser, ó, essa lei tem dois objetivos, né? Normas de controle e fiscalização, né? Essas normas de controle vai ser editada através desta portaria. Ok. Quem que vai exercer agora a função de controle? Está aqui no artigo 3º. Isso é importante, um dos principais artigos aqui, compete ao Departamento da Polícia Federal o controle e a fiscalização dos produtos químicos a que se refere o artigo 1º desta lei e a aplicação de suas sanções administrativas decorrentes, né? Ou seja, o órgão fiscalizador e o órgão controlador vai ser a da Polícia Federal. Professor, qual que é o artigo 1º? O artigo 1º eu expliquei para vocês, né? Vai o quê? Criou o que? O objeto da lei. Lembra lá toda a cadeia produtiva dos produtos químicos lá que podem ser toda a cadeia produtiva dos produtos químicos, que esses produtos químicos podem vir ser produzidos aí entorpecentes ilícitos, né? Então é a Polícia Federal que é competente em relação a isso. A parte final deste artigo diz o seguinte, né? E a aplicação. Então são três coisas que a Polícia Federal faz. Primeiro, controle e fiscalização. Pronto, bateu no bolso, né? Que mais, professor? E aplicação de sanções administrativas, né? Ou seja, a lei vai imputar aí várias atribuições e responsabilidades para todos aqueles que operam nesse sistema de produtos químicos, né? E as pessoas físicas e jurídicas que descumprirem o estabelecido na lei, o que vai acontecer? A PF vai estar aplicando a sanção administrativa. Então, são três coisas que a PF faz. Ele vai controlar, ele vai fiscalizar e ele vai aplicar as sanções aí caso haja necessidade, ok? Pronto, né? Tá entendendo, né? Prof, isso cai na prova? Claro que cai, né? Vamos lá, principalmente para quem faz concurso aí da Polícia Federal. PF 2012, CESP, cargo de agente. Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação hipotética, em seguida de uma assertiva a ser julgada, com base nos dispositivos da Lei 10.357/2001, que estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos químicos que, direta ou indiretamente, possam ser destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes psicotrópicas ou que determine dependência física ou psíquica. Bacana, né? Ou seja, esse aqui é um texto explicativo da lei, né? Vem comigo, vamos para o comando. Uma empresa comercializa determinado produto químico que pode ser utilizado como insumo na elaboração de substância que causa dependência química. Ok. Nessa situação, as atividades da empresa devem ser fiscalizadas pelo DPF, juntamente com o Exército Brasileiro, né? E aí, professor? E aí, vamos lá, né? Vamos ter que entender essa lei aqui. Vamos lá. Gente, isso aqui é a banca do CESP, né? A banca do CESP, ela é bem pontual, cara. Você tem que ler o comando da questão. O que diz o comando da questão, gente? O comando da questão, ela só está falando o seguinte, o comando da questão está aqui, ó. Lei 10.357/2001, ou seja, essa aqui, nessa lei aqui, 10.357/2001, o órgão controlador e fiscalizador, segundo o seu artigo 3º da lei, qual que é? É o Departamento da Polícia Federal, tá? Então não tem nada disso que juntamente com o Exército Brasileiro, tá? Então o gabarito correto, não, o gabarito está errado, né? Então, o gabarito está errado porque no artigo 3º fala claramente que é de atribuição da Polícia Federal e não tem nada a ver com o Exército Brasileiro. Tá? Questão fácil, né? Questão tranquilo. É uma questão que eu faço aí, chamo a observação do aluno para como é o modo CESP de pensar. Então, você tem que ir no comando, tá? No comando da questão, né? Ok? Bacana? Ótimo. Então, gabarito errado. Artigo 4º, né? O que acontece? Vamos lá. Explicando a lei em detalhes, tá? Para fixar o conteúdo. Tá? Eu gosto de ministrar a aula da seguinte forma: o aluno vai lá, perde 40, 50 minutos do tempo dele,
mas no final ele tem um modelo mental da lei toda. Essa lei vai estabelecer normas de controle e fiscalização. Bacana. Essas normas serão estabelecidas aonde? Através da portaria ministerial, que nós vimos já lá. Quem que vai exercer o controle, a fiscalização e quem que vai aplicar as sanções? Departamento da Polícia Federal. E agora, professor? Aqui o artigo 3º, artigo 4º, aí os próximos 5, 6 artigos, nós iremos detalhar quais são as atividades de controle da lei. Tá? A lei vai controlar o que, gente? Toda a cadeia produtiva dos produtos químicos. Toda a cadeia produtiva dos produtos químicos, de acordo lá com o artigo 1º, né? São todos os produtos químicos? Não, não são todos os produtos químicos. São aqueles, né, que podem ser utilizados como o quê? Podem ser utilizados para a fabricação de entorpecentes aí, algumas substâncias ilícitas, né? Ok, bacana, né? Qualquer substância ilícita? Não, a substância ilícita que causa dependência física ou psíquica. Pronto, objeto da lei. Então, artigo 4º. Aqui é o quê? É o escopo do controle. Controle do quê? Controle para você poder manusear, para você poder funcionar e assim por diante, ou seja, concessão de licenças, alvarás e assim por diante. Para exercer qualquer uma das atividades sujeitas ao controle e fiscalização relacionadas no artigo 1º, no artigo 1º a gente viu que é todo o ciclo produtivo da fabricação até o quê? Até ali a utilização. Quem que está objeto ao controle? Pessoa física ou jurídica, atenção, as duas pessoas, física ou jurídica, deverá se cadastrar e requerer licença de funcionamento. Olha aí, isso aqui é uma atividade de controle, ó. Está controlando. Então, para você que vai exercer qualquer uma das atividades, você tem que se cadastrar e requerer a licença, né? Qual que é o órgão fiscalizador e controlador? Claro, ao Departamento da Polícia Federal, de acordo com os critérios e as formas a serem estabelecidas em portaria, que se refere ao artigo 2º, que é aquela portaria que eu disse para vocês, que é a portaria ministerial, independentemente das demais exigências legais e regulamentares, né? Parágrafo 1º. Então, estou falando do quê? Do controle. As pessoas jurídicas já cadastradas que estejam exercendo atividade sujeita a controle e fiscalização deverão providenciar o seu recadastramento junto ao Departamento da Polícia Federal na forma a ser estabelecida em regulamento. Então, olha aí, aqui a lei de 2011. Então, as pessoas que naquele momento já estavam atuando, já eram cadastradas, elas deverão o quê? Fazer o seu recadastramento. Parágrafo 2º. A pessoa física ou jurídica que, em caráter eventual, necessitar exercer qualquer uma das atividades sujeitas, né? Isso aqui eu tenho que fazer uma observação, deveria estar. Então, ó, as pessoas físicas ou jurídicas em caráter eventual, gente, marca esse cara aqui, ó. O que é caráter eventual? Ele não é contínuo, ele não é rotineiro, tá? Ele é eventual, ó, que em caráter eventual necessitar exercer qualquer uma das atividades sujeitas ao controle e fiscalização, artigo 1º da lei, deverá providenciar seu cadastro junto ao DPF e requerer autorização especial para efetivar as suas operações, né? Olha que boa questão de concurso, né? Ou seja, a sua empresa, né, excepcionalmente, vai precisar manusear qualquer um dos produtos químicos que estão lá na portaria. Só que é uma vez só, dada uma situação do seu negócio, uma vez só. E aí, professor, aí eu vou ter que fazer um cadastro de funcionamento, uma licença, que é algo aí mais burocrático? Não. Então, o legislador, sabiamente, falou o seguinte, em caráter eventual, qual que vai ser o controle exercido? Vem comigo, autorização especial. Olha aí. Então, autorização especial, boa questão de concurso, vem ser para a utilização de caráter eventual, né? Boa questão de concurso, né? Então, essa aqui é o quê? Uma atividade de controle, né? Tem mais, vamos lá, mais controle ainda, né? A pessoa jurídica referida no caput do artigo 4º
deverá requerer anualmente a renovação da licença de funcionamento para o prosseguimento de suas atividades, né? Ou seja, o troço lá é o que? Ele é realmente burocrático, né? Então é o seguinte, se você quer, tá? Qualquer uma das fases do processo produtivo de produtos químicos, esses produtos químicos estão lá no escopo da portaria, na portaria do Ministério. Então, você tem que ter primeiro, você tem que se cadastrar e obter o quê? A licença de funcionamento expedida pela DPF. Né? Então, você tem que ter a licença de funcionamento. Aí, professor, qual que é o prazo de renovação? Aí, aqui diz claramente no artigo 5º, olha só, né? Anualmente, a renovação da licença de funcionamento. Então, você tem que se cadastrar, primeiro você se cadastra, obter a licença de funcionamento junto à DPF, e anualmente você é obrigado a fazer a renovação dessa licença. Ou seja, aqui está comunicando o seguinte, que o Estado quer exercer um efetivo controle sobre esse tipo de atividade. Artigo 6º, exceções, né? Todas as partes envolvidas deverão possuir licença de funcionamento, exceto quando se tratar de quantidade de produtos químicos inferiores aos limites a serem estabelecidos em portaria do Ministério do Estado de Justiça. Ou seja, o que ele está colocando? Todo o ciclo produtivo daqueles produtos químicos, daquele negócio, tem que ter o quê? Licença de funcionamento. Ok? Aí, exceto, né? Todos têm que, regra geral, todos têm que ter licença de funcionamento expedida pela PF, né? Exceto quando a empresa, né, utiliza o quê? A quantidades de produtos químicos inferiores àqueles que estarão estabelecidos na portaria do ministro. Ou seja, é uma regra aí, é uma exceção ao controle, né? Ainda na função controle dos produtos químicos, vem comigo aqui. Para importar, exportar ou reexportar os produtos químicos sujeitos a controle e à fiscalização dos termos do artigo 1º e 2º, será necessária a autorização prévia do DPF, do Departamento da Polícia Federal, nos casos previstos em portaria, sem prejuízo do disposto do artigo 6º e dos procedimentos adotados pelos demais órgãos competentes, né? Então vamos lá, vamos ler de novo aqui, gente. Então olha só. Então a empresa, ela é uma empresa de exportação. Lá no artigo 1º ele coloca importação, exportação, reexportar, né? Então o que ele fala, gente? Ó, para exportar você não precisa de licença, tá? Para importar, exportar e reexportar, você não tem que ter cadastro, não precisa ter licença. Qual que é o produto qual que é o documento necessário para você exercer a atividade de importar, exportar ou reexportar? O nome do documento necessário para você exercer essa atividade está aqui. É o que? Autorização prévia, tá? É autorização prévia. Ok. Aqui ele cita o artigo 6º, tá? O artigo 6º é o artigo da exceção. Tá? O que diz aqui, tá? O artigo 6º? Ele diz o seguinte, todas as empresas do ciclo produtivo desses produtos químicos, obrigatoriamente, tem que ter seu cadastro e tem que ter a sua licença, né? Exceto aquelas empresas que têm a quantidade, tá, dentro dos limites estabelecidos aí, que estão fora do controle. Então, o que ele fala aqui? Ó, será necessária autorização prévia, no caso de importar, exportar e reexportar, ok, da Polícia Federal. Nos casos previstos em portaria, ok, na regulamentação, está lá os produtos que necessitam dessa autorização. Sem prejuízo, ou seja, vamos considerar a exceção prevista no artigo 6º e dos procedimentos adotados pelos demais órgãos competentes. Ou seja, se for naquela quantidade aí autorizada pela portaria, ela cai na exceção, então não precisa da autorização prévia. Isso que está dizendo aqui, isso aqui é questão de interpretação. Bacana, artigo 7º, né? Vocês estão conseguindo entender o mecanismo, cara? Então você tem que entender a ação de controle do Estado para você fixar o conteúdo. Próximo artigo, vem comigo, né? Ainda na questão do controle. Então, a atividade de controle aqui, ele quer o quê? Ele quer o seguinte, ele quer que as pessoas se cadastram, ele quer editar, expedir as licenças, autorização de importação e assim por diante. A pessoa jurídica que realizar
pessoa jurídica que realizar qualquer uma das atividades que se refere ao artigo 1º, atividade é todo o ciclo produtivo dos produtos químicos, é obrigada a fornecer ao DPF periodicamente as informações sobre as suas operações. Então, aqui a lei está obrigando essas empresas do ciclo produtivo sempre está informando aí, informando as suas atividades junto à DPF. Ok. Parágrafo único. Ele vai o quê? Ele vai detalhar quais são as informações de documentos que essas pessoas jurídicas deverão informar a DPF. Os documentos que consubstanciam as informações a que se refere este artigo deverão ser arquivados pelo prazo de 5 anos e apresentados ao DPF quando solicitados. Então, ele tem que fazer ajuda à memória, a guarda de todos os seus documentos, né, num prazo de 5 anos. Num prazo de 5 anos, ele tem que estar com essa guarda aí. Bacana, vamos lá. Artigo 9º, né? Sobre essa informação que as empresas deverão fornecer à DPF, todos os documentos em relação ao ciclo produtivo de produtos químicos devem manter por 5 anos. Os modelos de mapas e formulários necessários à implantação das normas a que se refere os artigos anteriores serão publicados em portaria ministerial. Então, a portaria ministerial vai estar passando os formulários a serem preenchidos. Artigo 10. A pessoa física ou jurídica, por qualquer motivo, atenção, muito importante, suspender o exercício de atividades sujeita ao controle e fiscalização ou mudar de atividade controlada, deverá comunicar a paralisação ou alteração ao DPF no prazo de 30 dias a partir da data da suspensão ou da mudança de atividade. Ou seja, o Estado ele quer ter pleno controle sobre a atividade dessas empresas. Professor, por quê? Porque essas empresas aqui, elas estão tratando de produtos químicos que podem prejudicar a sociedade. É mais do que justo que o Estado tenha um controle maior sobre essa atividade. Então, ele está dizendo o seguinte, você já tem autorização, você se cadastrou, você já tem a licença de funcionamento, mas licença de 1 ano, você sabe que todo ano nós temos que renovar essa licença, você mudou de atividade, cara, você tem 30 dias para avisar lá ao Departamento da Polícia Federal, 30 dias, né? Vamos lá. E aí, professor, eu estou na minha empresa lá, houve lá um furto enorme desses produtos, o que eu devo fazer? Olha só que situação. Na sua empresa, houve o quê? Um furto enorme, né, desses produtos. Aí você cai no artigo 11. O artigo 11 vai informar para você, tá certo? O que você tem que fazer. A pessoa física ou jurídica que exerce atividade sujeita a controle e fiscalização deverá informar o DPF no prazo máximo de 24 horas. É isso mesmo, cara. Então, se teve qualquer furo no seu estoque, ou se qualquer coisa, você tem 24 horas para informar a DPF, né? Qualquer suspeita de desvio de produto químico a que se refere esta lei. Então, qualquer coisa, qualquer mudança que teve no seu estoque, qualquer atitude suspeita, você tem 24 horas para informar a Polícia Federal dessa atividade, ok? Bacana. Ok. Professor, e agora? Todas essas atividades, aqui são atividades de quê? De controle, ou seja, o Estado, ao DPF, está controlando essas empresas que fazem parte desse ciclo produtivo, né? E aí, professor? Aí o seguinte, o que acontece, né? Nós vimos lá no artigo 3º que a Polícia Federal é o órgão responsável. Ele vai fazer 3 coisas, né? Ele vai o quê? Controlar, você viu todas as atividades de controle que vai exercer sobre o produto. Ele vai fiscalizar, ele vai fiscalizar e ele vai aplicar o quê? Medidas administrativas, infrações administrativas, né? Muito detalhe, administrativas porque é do Poder Executivo, tá? Não é penal, né? Não é penal, aqui, é infração administrativa, né? Vamos lá, então, a lei, ele vai definir várias infrações administrativas, né? É claro que quem que vai ser o órgão responsável pela aplicação? A Polícia Federal. Então, nós vamos saber quais são as infrações aqui, são inúmeras infrações. Vem comigo. Primeiro, deixar de se cadastrar ou licenciar no prazo legal. Então, você tem um prazo aí, se você deixar de se cadastrar, você não se cadastrou, tem obrigação, claro, é lei, obriga a todos, você já vai incorrer numa infração administrativa. 2, né?
Ó, deixar de comunicar ao DPF, no prazo de 30 dias, qualquer alteração cadastral ou estatutária a partir da data do ato aditivo, bem como a suspensão ou mudança de atividades sujeita ao controle e fiscalização. Ou seja, o inciso 2, você pode até anotar aí, né? É a operacionalização, a transformação do artigo 11, né? Do artigo 11 aqui, do artigo 11, em uma infração administrativa. Terceira infração administrativa. Omitir as informações a que se refere o artigo 8º desta lei ou prestá-las com dados incompletos ou inexatos, né? O que diz o artigo 8º? Diz que você tem que estar comunicando as suas atividades à PF, né? 4. Deixar de apresentar ao órgão fiscalizador, quando solicitado, notas fiscais, manifestos e outros documentos de controle. Então, você sabe que o órgão controlador e fiscalizador DPF, tá? Assim, o órgão pode pedir qualquer documento. Se você deixar de informar, de apresentar os documentos, você está incorrendo numa infração administrativa. Outra, exercer qualquer das atividades sujeitas a controle e fiscalização sem a devida licença de funcionamento ou autorização especial do órgão competente. Então, você tem que ter. Então, são 3 documentos, né? Aliás, são 2 documentos, né? Então, você tem aqui, ó, a licença de funcionamento, tá? É uma coisa, e a autorização especial. A autorização especial é naquele caso que nós vimos, que é o seguinte, né? Ele é eventual, você vai manipular um produto químico eventualmente, somente aquela não é contínua. Então, você tem uma autorização especial, tá? Exercer atividade sujeita a controle e fiscalização com pessoa física ou jurídica não autorizada ou em situação irregular nos termos desta lei. Ou seja, você só pode operar somente com aquelas pessoas que estão 100% regulares, né? Se você operar uma pessoa que não esteja regular, você já está incorrendo em uma infração administrativa. Deixar de informar qualquer suspeita de desvio de produto químico controlado para fins ilícitos. Ok, tranquilo. Importar, exportar ou reexportar produto químico controlado sem autorização prévia, né? Você sabe que você tem que ter autorização prévia para importar, exportar ou reexportar, porque é um produto controlado. Alterar a composição de produto químico controlado sem prévia comunicação ao órgão competente. 10. Adulterar laudos técnicos, notas fiscais, rótulos e embalagens de produtos químicos controlados, visando burlar o controle e a fiscalização. 11. Deixar de informar o laudo técnico ou a nota fiscal, quando for o caso, em local visível da embalagem e do rótulo a concentração do produto químico controlado, né? Tem mais, professor? Tem mais, vem comigo. 12. Deixar de comunicar ao DPF furto, roubo, extravio de produto químico controlado e documento de controle no prazo de 48 horas. Então, se sofreu qualquer roubo lá, extravio, cara, você tem que comunicar ao DPF em 48 horas. E, finalmente, última medida administrativa, né? Dificultar, de qualquer maneira, a ação do órgão de controle e fiscalização. Né? Então, isso aqui são o quê? São os 13 casos que podem ser aplicadas medidas administrativas, né? A gente vai estar falando aí das penalidades. Só um minutinho. 13. Os procedimentos realizados no exercício da fiscalização deverão ser formalizados mediante elaboração de documento próprio. Ou seja, agora aqui a gente começa o quê? A fiscalização, né? Nós sabemos 3 coisas, né? Vamos lá, tá? 3 coisas da lei. Normas. Vai ser a portaria ministerial, que vai ditar as normas específicas para o controle e fiscalização. As atividades de controle da Polícia Federal, da 3, o cadastramento, licença, autorização prévia, são o quê? São os documentos necessários aí do controle, a comunicação de roubo, de furto, de mudança, tudo isso aqui são atividades de controle. Agora aqui, ó, é fiscalização. Qual que vai ser o órgão que vai exercer a fiscalização? O Departamento da Polícia Federal. Olha aqui, serão formalizados mediante elaboração de documentos, ou seja, a atividade
de fiscalizar as empresas, né? Então, as pessoas físicas e jurídicas que trabalham com esse segmento aqui controlado, né? A PF, no ato da fiscalização, né? Ele vai ter que ir lá, a Polícia Federal, ó, todos os atos são formalizados em quem, né? Ó, tá certo? Em ordem de serviço próprio aí, de fiscalização, documentos de fiscalização específica, ou seja, é um ato formal, né? Pronto, né? Agora começamos aqui o ato da fiscalização, né? 14. O descumprimento das normas estabelecidas nessa lei, independentemente de responsabilidade penal, sujeitará aos infratores as seguintes medidas administrativas aplicadas cumulativamente ou isoladamente, né? Ou seja, o fiscal vai lá, né? Ele já sabe todas as regras, chegou lá, constatou descumprimento, né? O que acontece? Você constatou descumprimento, a autoridade policial, ele pode adotar, pode aplicar as seguintes medidas administrativas que a gente vai estar falando. Detalhe, professor, se ali tiver a ocorrência de um crime, ele vai responder penalmente. Tá? Ele vai lá para o Código Penal, é outro processo, aqui já não é na esfera administrativa, esse aqui já é na esfera penal, né? Quais são as medidas, né, que podem ser aplicadas de forma acumulativa ou isoladamente? Primeiro, a advertência formal, estabelecimento ou a pessoa, né? Segundo, a apreensão, né? Então pode ocorrer o quê? A apreensão do produto químico controlado em situação irregular. Pode ocorrer também a suspensão ou cancelamento de licença de funcionamento, né? Lembra-se que o órgão que é responsável pela expedição dessa licença de funcionamento é a DPF, e a DPF aplica, então ele pode estar aplicando uma medida administrativa de suspensão ou cancelamento. Suspensão é por determinado período, cancelamento é a retirada da licença, né? 4. Revogação da autorização especial. Você sabe que a autorização especial é naqueles casos onde o cara vai consumir, vai utilizar em algum momento o processo produtivo desse segmento controlado, né? Ele é temporário, ele é temporário, você recebe a autorização especial. E, finalmente, a aplicação de multa, né, de R$ 2.128,20 a, isso mesmo, R$ 1.064.100. Ô, louco! De 2.000 a R$ 1 milhão os valores da aplicação da multa, né? Então está aqui para vocês as medidas administrativas possíveis, né? Isso é importante, isso pode cair na prova, né? Professor, tudo bem. E agora? Agora, os demais parágrafos do artigo 14, ele vai legislar, ele vai mencionar, né, a forma de aplicação disso, a medida de aplicação. Vem comigo, então, para o primeiro, diz o seguinte: na dosimetria, ou seja, na dosagem da aplicação da pena, né? Aí eu coloco para você a de multa, que é de 2 contos até R$ 1 milhão, né? Ó, na dosimetria da medida administrativa, serão considerados a situação econômica, a conduta do infrator, a reincidência, a natureza da infração, a quantidade dos produtos químicos encontrados em situação irregular, e as circunstâncias em que ocorreram os fatos, né? Ou seja, a medida, a dosagem da aplicação das penas, temos essas atenuantes aqui, ó, e essas agravantes aqui em relação à pena, bacana? Parágrafo 2º. A critério da autoridade competente, o recolhimento do valor total da multa arbitrada poderá ser feita em até 5 parcelas mensais e consecutivas, né? Então, a autoridade competente, no caso o Departamento da Polícia Federal, na aplicação da multa ainda pode aí dar um benefício de parcelamento em até 5 vezes, né? Significa dizer o seguinte, cara, que o fiscal lá vai canetar pesado, né? 5 vezes aí o parcelamento da multa, né? Então pode ser parcelado? Pode. Boa questão de concurso, né? Vamos lá. 3. Das sanções aplicadas caberá... Opa, então é o seguinte, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos aí o duplo grau aí de jurisdição, né? Ou seja, você pode recorrer das decisões, né? Porque se você não pode recorrer das decisões, é um Estado autoritário, né? Claro que também aplica-se esse conceito nas medidas administrativas. Então, das sanções aplicadas
caberá recurso ao diretor-geral do DPF, né, na forma do prazo estabelecidos em regulamento. Então, você recebeu lá da autoridade uma aplicação de uma multa, você pode aí recorrer dessa multa ao diretor-geral da DPF, né? Com certeza, né? Vamos lá. Caberá recurso. Opa, né? Caberá recurso. Ok, vem comigo aqui. A pessoa, que artigo 15, quinto, né? 15º. A pessoa física ou jurídica que cometer qualquer uma das infrações previstas nessa lei terá o prazo de 30 dias a contar da data da fiscalização para sanar as irregularidades verificadas, sem prejuízo da aplicação das medidas administrativas previstas no artigo 14. Né? Nós vimos lá que as medidas administrativas é de advertência formal até a aplicação da multa. Né? Então, o que está falando aqui? Você recebeu a fiscalização, você teve que fazer alguns ajustes, você tem o quê? 30 dias para sanar as irregularidades. Né? Parágrafo 1º. Sanadas as irregularidades, os produtos químicos eventualmente apreendidos serão devolvidos ao seu legítimo proprietário ou representante legal. Ótimo, né? Se tinha uma irregularidade, sanou a irregularidade, se houver apreensão do produto, serão devolvidos, né? Parágrafo 2º. Os produtos químicos que não forem regularizados e restituídos no prazo e as condições estabelecidas neste artigo serão destruídos, né, alienados, ou seja, vendidos, né, doados pelo DPF a instituições de ensino, pesquisa ou saúde pública após trânsito em julgado da decisão proferida do respectivo processo administrativo. Né? Ou seja, o parágrafo 2º está dando a cabo encaminhamento o que vai ser feito com os produtos que ora foram apreendidos e não foram regularizados. Né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Em caso de risco iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, o órgão fiscalizador poderá dar destinação imediata aos produtos químicos apreendidos. Né? Então, se é um produto lá que pode provocar sério risco aí, iminente à saúde pública ou meio ambiente, então o DPF pode já dar destinação, destruição, aí, doação, enfim, alguma coisa aí de forma imediatamente. Né? É claro, isso aqui, a destinação do produto é sempre o quê? Após o trânsito em julgado, né, da decisão. Só que o que o cara está lá é uma bomba relógio, por exemplo, ele não vai poder explodir primeiro, causar danos a terceiros. Então, nesse caso aqui, esse aqui é o parágrafo 3º, é uma exceção ao parágrafo 2º. Artigo 16, né? Vamos lá, já estamos finalmente da lei. Olha como é interessante, né? A gente entender as leis, né? A forma que a gente entende as leis. Começamos explicando o escopo da lei, né? Produtos químicos, todo ciclo produtivo, né? Todo ciclo produtivo. Ok, aí falamos de quê? Falamos da atividade de controle, licenças, cadastro, comunicação, não é isso? Alterações, autorização especial. Aí nós somos para a atividade de quê? De fiscalização. Vemos todas as medidas administrativas e as punições e os procedimentos de fiscalização, apreensão e assim por diante. Agora, nós vamos lá no final da lei, que trata e outras providências, né? Ou seja, né, dentro deste assunto aí, desse produto regulado, ficou instituída uma taxa. Né? Fica instituída a taxa de controle e fiscalização de produtos químicos, cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia conferido ao Departamento da Polícia Federal para o controle e fiscalização das atividades relacionadas ao artigo 1º. Né? Ou seja, temos aqui a taxa de controle e fiscalização dos produtos químicos aí, que vai ser cobrado aí. Então, fato gerador é o exercício do poder de polícia conferido ao DPF. Bacana, então temos uma taxa aí para regular esse setor. São sujeitos passivos, né? Então nós temos sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui? É o DPF, que vai o quê? Cobrar a taxa, não é isso?
Sujeito passivo somos nós aí, né, que vai pagar. São sujeitos passivos da taxa de controle e fiscalização de produtos químicos as pessoas físicas e jurídicas que exerçam qualquer uma das atividades sujeitas ao controle e fiscalização que se trata o artigo 1º desta lei. Perdão, não somos nós sujeitos passivos, né? Os sujeitos passivos são as pessoas que vão pagar a taxa. São todas aquelas pessoas envolvidas no artigo 1º, que é o ciclo produtivo desses produtos químicos que podem gerar aí a fabricação de entorpecentes ilícitos, né? Então, esses são os sujeitos passivos. Quem vai pagar, né? Vem comigo aqui, né? Como criou a taxa, né? Criou essa taxa para financiar todo esse mecanismo de controle e fiscalização desses produtos químicos, o artigo 18 trouxe uma possibilidade de isenção. São isentos do pagamento da taxa de controle e fiscalização de produtos químicos sem prejuízo das demais obrigações previstas. Quem que é isento? 3 pessoas. Primeiro, os órgãos da administração pública direta, federal, estadual e municipal, tá? Ou seja, a própria administração pública. 2, as instituições públicas de ensino, pesquisa e saúde. As entidades particulares de caráter assistencial, filantrópico e sem fins lucrativos que comprovem essa condição na forma da lei específica em vigor. Ou seja, quem está isento, somente 3 pessoas. Primeiro, a própria administração pública, né? Segundo, as instituições de ensino, de pesquisa e saúde, né? E, finalmente, as entidades particulares de caráter assistencial, filantrópico, sem fins lucrativos, não estão sujeitos aí. Ok? Bacana, vem comigo. Professor, e o bereleuzinho, o valor da taxa, né? A taxa de controle e fiscalização de produtos químicos é devida pela prática dos seguintes atos de controle e fiscalização. Valores, né? Primeiro, R$500, pesado, hein? Na emissão de certificado de registro cadastral, tá? Na emissão de segunda via de certificado de registro cadastral e na alteração de registro cadastral. Então, mexeu com o cadastro, R$500, né? Segundo valor, de milão, R$1.000. Emissão de certificado de licença e funcionamento. Então, primeiro você faz o quê? O cadastro. Depois do cadastro, você obtém o quê? A licença, né? Aí já foi o quê? R$1.500, né? Emissão de segunda via de certificado de licença e funcionamento e renovação de licença e funcionamento. Lembrando que nós temos o quê? Lembrando que nós temos aí, a renovação ela é anual, né? Vamos lá. 3, valor de R$50, emissão de autorização especial e emissão de segunda via de autorização especial. Então, está aí para vocês, né? Parágrafo único. Os valores constantes nos incisos 1 e 2 deste artigo serão deduzidos de quê? Ou seja, né? 1 e 2 é aquele de 500 e de R$1.000, né? 40% a se tratar de empresa de pequeno porte. Então, está concedendo aí um benefício aí, claro, por 40%, né, cara? Milão, né, cara? Todo ano, né, cara? Fica pesado, hein? 50% quando se tratar de filial de empresa já cadastrada. Então, o cara tem uma matriz, né? E na matriz tem 5 filiais, então você vai ter 50% aí, né? 70% quando se tratar de microempresa, né? Gente, presta atenção, cara. Você vai fazer concurso da Polícia Federal, isso aqui faz parte da atividade, né? Principalmente para o cargo administrativo que vai estar operando isso, tem que saber, hein? Então tá aí pra galera, né? 20, vamos lá, estamos terminando aqui. A taxa de controle e fiscalização de produtos químicos será recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas em ato da DPF. Então, os prazos de recolhimento, né, todos esses aqui, será definido pela própria Polícia Federal, que é o órgão aí, é um órgão controlador e fiscalizador, né? Agora, o artigo 21 vai falar dos recursos aí, para onde vão esses recursos, né? Está aqui Fundo Nacional Antidrogas, né? Os recursos relativos à cobrança da taxa de controle e fiscalização de produtos químicos e a aplicação de multa, 3 coisas, ó. Primeiro, a cobrança das taxas. 500, 1.000 e 50, tá? Aplicação das multas. Outro recurso, din-din, dinheiro, né?
Ó, e a alienação de produtos. O que é alienação de produtos? Na fiscalização houve o quê? A apreensão de produtos. Tá? Passou o transitado julgado, ele pode o quê? Alienar, fazer um leilão e vender esses caras aí, né? Todas essas verbas constituem receitas, ó, do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD. Ó, tá lá, tá indo dinheirinho para lá, né? Com certeza. Parágrafo único vai falar a destinação desses recursos do FUNAD, né? O Fundo Nacional Antidrogas destinará 80% dos recursos relativos à cobrança da taxa, à aplicação de multa e alienação de produtos químicos referidos no caput desse artigo ao DPF para o reaparelhamento e custeio das atividades de controle e fiscalização de produtos químicos e de repressão ao tráfico ilícito de drogas, né? Então tá aqui para vocês aqui finalizando a nossa aula, né? Certo? Ótimo, né? Então tá aqui a destinação, né? Acabou. Aí, é isso aí. Você viu? O assunto aí tranquilo, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ficam revogados, 27 de dezembro. Fernando Henrique Cardoso, né? Então tá aí para vocês, mais uma lei paga, mais uma lei no bolso, tranquilo. Eu tenho certeza absoluta, se você ficou até agora, você vai acertar todas as questões desse assunto. Eu quero que você depois pega a lei seca e dá uma lida, que você vai ter o conhecimento necessário. Vem comigo, né? Platão aqui, ó. O juiz não é nomeado para fazer favores com a justiça, mas para julgar segundo a lei, né? Então isso aí, então o juiz não está ali para fazer favor com ninguém, ele está ali para cumprir as leis, né? Exatamente a função jurisdicional, né? Deve ser o equilíbrio da balança. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês na próxima. Tchau, tchau.